Olá, galerinha, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a nossa aula de história e essa semana a gente já estudou história lá em português. Vocês lembram a história do salário? Do sal? Que as coisas às vezes ficam muito salgadas, mas na verdade não é que estão salgadas, é que elas estão caras. Lembram disso? Pausa para água. Todo mundo pega uma aguinha. Toma uma aguinha, hidrata o corpinho e bora para os estudos. Então aqui a gente está vendo duas crianças estudando história, livros. E aqui a gente está vendo um índiozinho, uma igreja, um barco, um dragão, gnomos, varinha de condão. Adoro tudo isso. Então aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre as comunidades, tá? E a gente vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem sabe quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Sim, os índios! Então a gente vai estudar sobre as comunidades indígenas, né? Que foi a primeira comunidade que nós tivemos no nosso país. O primeiro grupo de pessoas que se reuniu para benefício de todos, não é benefício só de um, de todos, para que eles pudessem formar aquele grupo, aquela comunidade, e todos se beneficiar com as coisas que eles puderem fazer. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre como era a comunidade indígena. Uma das, né? Porque existem várias. Então aqui tem uma musiquinha, Tutu Tupi. Essa música é bem legal. Eu vou deixar para vocês o videozinho dela aqui embaixo, tá? É muito legal essa música. Então aqui, ó. Jabuticaba, caju, maracujá. Presta atenção nessas palavrinhas. Maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi. Tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu. Tatu, tu, tu, tu. É tudo tupi. Tupi-guarani. Os tupis-guaranis foram a comunidade indígena mais, digamos, importante no Brasil. E todas essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui são de origem, olha só, de origem indígena. Quando a gente fala assim, quero fazer pipoca, vou fazer uma pipoca. Pipoca é uma palavra indígena, assim como maracujá, abacaxi, tamanduá. Tudo isso veio dos nossos primeiros habitantes do Brasil, os nossos percussores nessa terra fértil e tão linda que é o nosso país, tá? Então, olha só. A respeito desse trecho, converse com os colegas e procurem responder as respostas a seguir. Jabuticaba, caju e maracujá. O que essas palavras têm em comum? Eu já falei um pouquinho. Mas se a gente parar e pensar, maracujá é uma fruta, o caju também, e a jabuticaba? Onde vivem o tamanduá, o jaburu e o tatu? Para quem não conhece, jaburu é como se fosse uma tartaruga da terra, tá? Ela não fica no mar. O jaburu é uma tartaruga que fica em rios, lagos e também muito na terra. Tupi-Guarani é um grupo indígena do Brasil. O que você sabe sobre os indígenas? O que você sabe sobre esse povo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as comunidades indígenas do passado. Muito tempo atrás, há mais de 500 anos, quando o Brasil ainda não existia como país, essas terras eram habitadas por muitos grupos indígenas. De maneira geral, eles viviam em pequenas comunidades. Os indígenas se alimentavam com o que colhiam da natureza, como frutas e raízes, e também com o que caçavam e pescavam. Os tupi, que eram um dos diversos grupos que aqui viviam, plantavam mandioca e milho principalmente. Os tupis habitavam as terras próximas do litoral. Eles chamavam de tapuia os indígenas que viviam no interior, longe do mar e que não falavam a língua tupi. Então eles já tinham essa diferenciação. Povos que viviam no interior, que hoje para nós é zona rural, e povos que viviam no mar, que eram os tupis, que viviam mais como se fosse na área urbana. O mar, naquela época, era área urbana, tinha mais movimentação e também era mais fértil, porque eles poderiam pescar.
Então, a vida nas comunidades indígenas. Atualmente, os indígenas vivem em muitos lugares. Utilize os códigos para descobrir alguns dos lugares habitados pelos indígenas nos dias atuais. Então, aqui vocês vão ver o seguinte. Cada símbolo indígena é uma letra. Isso, gente, não é realidade. O A deles não era desse jeito, a letra U não era desse jeito. Isso foi só uma forma divertida dos autores da nossa apostila da gente saber um pouquinho como era trabalhar com códigos, porque era assim, eles não usavam letras, usavam códigos, mas não eram esses, tá bom? Então aqui vocês vão ver o seguinte, tracinho, traço na horizontal com traço na vertical com 3 traços na horizontal. Então você vai ali e vai olhar qual é a letrinha desse traço, é a letra C, então você vai botar a letrinha C ali. Depois, um círculo com um traço ao meio. Você vai olhar o que é um círculo com traço. Ó, é a letra O. Você vai botar ali do ladinho. E aí você vai formar essas palavras. Alguns grupos indígenas vivem em terras demarcadas e que são protegidas por lei. Então, você vai descobrir qual é o nome. E atualmente existem comunidades indígenas localizadas em cidades. E aqui você vai botar também. Você vai descobrir informações muito importantes, tá? O modo de vida indígena não é o mesmo em todas as comunidades. Apesar disso, existem semelhanças. Vamos conhecer algumas semelhanças do modo de vida dos indígenas? As habitações dos indígenas são chamadas de malocas. Em algumas regiões, essas habitações também são conhecidas como ocas. Nós conhecemos mais como ocas, né? Mas essa aqui é uma maloca. Olha o tamanho dessa casa, é uma mansão indígena? Não, não é uma mansão indígena. Essa habitação aqui é um local onde vários indígenas moram juntos e não precisam ser da mesma família. Não é pai, mãe, avô, tio, não. Todos juntos moram ali dentro. A gente pode ver que tem mais outro ali do lado. Então é um grupo indígena bem grande. As atividades diárias dos grupos são divididas entre homens e mulheres. Então, ali o homem pescador, ele vai para a pesca e para a caça, que são atividades mais braçais, exigem um pouco mais, né? E aqui a educação das crianças indígenas é uma responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Essas crianças indígenas são educadas principalmente pelos mais velhos, que são os professores, tá? Mas todos eles têm a responsabilidade de educar essas crianças. Não é só o pai e a mãe, são todos do grupo, porque elas vão fazer parte de um grupo. Elas vão continuar com essa cultura indígena. Então, elas precisam fazer os rituais, elas precisam entender por que elas são indígenas, entender como que a natureza se comporta. Então, cada pessoa do grupo ensina uma coisa para essas crianças, tá? É como se o grupo fosse uma grande escola de professores. Legal, né? E nos dias de festa, ou em momentos considerados especiais, os indígenas costumam pintar o corpo. As pinturas são feitas com materiais retirados da própria natureza. Como a gente olha aqui, ó, pintura corporal indígena. Não só a pintura. Observe o seguinte, a pintura e todos esses acessórios, tá? Acessórios quer dizer pulseira, colar, brincos, tudo isso é retirado da natureza. Como, prof? Não é miçanguinha? Não, não é miçanguinha. O nome disso é semente de açaí, um fruto muito popular na Amazônia, tá? E essa sementinha, eles pintam essa semente com tinta retirada da natureza. Prof, tem um galão de tinta dentro da natureza? Não! É retirado da tinta das frutas, das árvores. O tronco das árvores, alguns troncos são coloridos. Da areia, da argila. E eles vão pintando e vão fazendo com cipó, né? Com pedacinhos de fibra de cipó, eles vão fazendo esses colares. E vão fazendo as suas tintas também corporais. Quando eles se pintam, eles estão fazendo um ritual de guerreiros, como eles estivessem honrando os guerreiros daquela tribo. As primeiras pessoas que foram os percussores, que trouxeram toda essa magia, todos os ensinamentos da comunidade.
sejam ensinamentos para ervas, porque índio não toma medicamento. Ele não vai na farmácia comprar paracetamol quando tá com dor de cabeça. Ele faz chá, mas ele não pode fazer chá de qualquer árvore. Algumas plantas são venenosas e ele precisa dessa sabedoria. Como que eles aprenderam isso? Na prática. Mas como que hoje eles passam isso? Uns para os outros, tá? Através de um processo verbal, de fala, de mostrar como se faz, certo? Isso é muito legal, né? Então, meus amores, vai ficar uma atividade para vocês aqui na apostila, que é essa aqui, ó, tá? Bem simples. E a outra atividade que vai ficar para vocês é que vocês vão desenhar, fazer um desenho bem legal, tá? Sobre os indígenas, sobre essa cultura indígena. E vocês vão postar para mim lá na plataforma, quer dizer, aqui na plataforma, vocês vão postar pra prof, que eu quero ver esse desenho indígena, sobre tudo que vocês aprenderam sobre essa comunidade, certo? Até semana que vem, na nossa próxima aula de história, mas daqui a pouco a gente se encontra na nossa próxima aula de matemática. Um beijo e até a próxima aula!